estamos no primeiro domingo da Quaresma. E a Quaresma é um período de preparação para a Páscoa. Como nós temos o Advento para o Natal, nós temos também a Quaresma para a Páscoa. E é um período em que eu me preparo para vivenciar a festa da Páscoa. E eu disse vivenciar. Vivenciar não é simplesmente festejar a Páscoa, mas é tornar a Páscoa um evento na minha vida que transforme a minha caminhada e a minha maneira de viver. Isso só acontece se eu tenho realmente uma Quaresma. Ou seja, se eu tenho um momento, um período de avaliação, um período de autoanálise, um período de reflexão sobre o meu caminhar nessa existência. É para isso que existe a Quaresma, para que a gente possa realmente vivenciar uma Páscoa. E Páscoa significa o quê? Páscoa significa passagem. Os judeus festejavam a Páscoa, que era a passagem da escravidão para a libertação. E nós também festejamos a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Mas não é só isso, é também a nossa ressurreição. Uma ressurreição que vai acontecer fatalmente quando nós morremos. Nós iremos fazer a passagem última para a eternidade, mas também é festejar uma passagem aqui, nessa existência. Ou seja, nós estamos passando por ela e nós devemos fazer nessa existência passagens qualitativas, ou seja, saltos qualitativos de um estágio para o outro. Então a festa da Páscoa é uma vivência de uma passagem. É passar de um estágio de vida para um outro estágio de vida que seja mais qualitativo, que seja mais rico, significativo. Então eu preciso realmente vivenciar a Páscoa para que eu possa ter uma vida melhor e eu possa fazer com que outros também, através da minha pessoa, tenham uma vida melhor. Então a essência da Páscoa é essa, é vivenciar uma passagem, é se tornar cada vez mais luz nessa nossa existência. E nesse primeiro domingo da Quaresma, nós temos uma reflexão muito importante, que é a reflexão que Jesus nos traz com o seu encontro com o diabo, ou seja, com Satã, com Satanás, no deserto. É a passagem de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Nessa passagem, no início da narrativa, nós já somos informados que o Espírito leva Jesus para o deserto, para ser tentado. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então é Deus que conduz Jesus para o deserto, um lugar de recolhimento, um lugar de encontro consigo mesmo, um lugar de decisão. E ele leva, o Espírito de Deus leva Jesus à tentação. Isso quer dizer que a tentação não é necessariamente negativa, mas muitas vezes ela é necessária. Uma pessoa que nunca viveu tentações na sua vida é uma pessoa que não viveu, é uma pessoa que se escondeu da vida. E o que quer dizer tentação? Ora, o diabo, ou Satanás, ou Satã, é aquele que significa o opositor. É aquele que propõe algo que esteja em oposição ao que eu quero ou o que é proposto. Esse é o significado da palavra diabo, ou Satã, ou Satanás. Não é? É o opositor, é o adversário, é aquele que contrapõe alguma coisa. E viver esse momento de Jesus é viver um diálogo. Diálogo vem de diabolos também, não é? Que quer dizer aquele que separa. E separa para quê? Para conflituar, para viver um conflito. Não é? Então a pessoa que quer viver realmente, ela tem que estar disposta a viver conflitos, a viver brigas, discussões, diálogos e ouvir o opositor, ouvir aquele que propõe uma outra coisa que não seja aquela necessariamente que eu quero. E o Cristo vai de encontro, ou Deus o conduz à tentação, ou seja, a esse momento de conflito consigo mesmo. E o que esse opositor, esse adversário propõe a Jesus? Ele propõe um exercício de vida, uma prática de vida, que é o poder. Mas que poder? O poder dominador. As três tentações que Jesus sofre aqui são tentações de exercer o poder que ele tem para dominar a natureza e para dominar as pessoas. É isso que o adversário coloca. E que vem de encontro à esperança dos judeus daquela época. Os judeus daquela época esperavam um Messias que viria para exercer um domínio. De um grande chefe, de um grande imperador,
alguém que uniria a nação judaica e seria assim, e faria dela uma grande nação sobre todas as outras nações. Essa era a esperança do judeu daquela época. E o opositor, ele coloca aqui essa proposta: use o seu poder para dominar. Use o seu poder para dominar a natureza, para transformar a natureza para o seu próprio bem, e use também os homens para o seu próprio bem. Domine os homens para que eles possam servir a você. Essa proposta é de Satã, ou do diabo, né, ou do opositor. E Jesus, isso vai de encontro, ou vai em oposição à proposta que Jesus tem no coração. Qual é a proposta que Jesus tem no coração? De não ser um Messias que exerce o poder para o domínio, mas um Messias que exerce o poder para o serviço. Eu não vim para que as pessoas me sirvam e eu possa dominá-las, mas eu vim para servir as pessoas. Eu vim para colocar o meu poder a serviço. Porque poder todos nós temos, e Jesus tinha o seu poder. Agora ele poderia dispor esse poder para o seu próprio bem e para dominar as pessoas, e ele poderia dispor esse poder para servir as pessoas. E é esse o conflito que Jesus vivencia no deserto. E ele acaba nesse diálogo, nesse conflito, nessa discussão com o adversário, vencendo as suas tentações e se colocando então como Messias que está no mundo para exercer o seu poder como serviço e não como domínio. O poder para amar, o poder para libertar as pessoas. E aqui vem a nossa primeira reflexão. A quem está servindo o seu poder? O seu poder está a serviço de quem? Está a serviço de você mesmo, para o seu próprio bem-estar, para o seu ego, e você está exercendo esse poder para dominar as pessoas e fazer com que as pessoas venham a servi-lo, ou você está exercendo o seu poder, a sua capacidade de fazer as coisas para o serviço e o bem-estar do bem comum. Essa é a grande questão, esse é o grande diálogo do cristão nessa quaresma, ou o início da reflexão do cristão nessa quaresma. Para que serve o meu poder? E o meu poder está a serviço de quem? E isso é respondido não só teoricamente, mas é respondido em cada situação que eu vivo. Em cada situação que eu vivo, eu sou levado a fazer uma escolha. E atrás dessa escolha está o exercício do poder para o domínio, o exercício do poder para o serviço. O exercício do poder para dominar as pessoas e fazer com que elas façam o que eu desejo, ou o exercício do domínio para que a vontade comum seja feita, para que o bem-estar de todos aconteça. Aqui, diante de cada situação, ao atravessar uma rua, ao dar passagem para um carro, ao dar a poltrona para alguém sentar, o assento no ônibus para que alguém possa se acomodar melhor, aqui está sempre a decisão, o meu poder, a minha capacidade de ser, está a serviço de mim mesmo e do domínio das pessoas, ou está a serviço do bem comum, das pessoas que realmente necessitam e do bem-estar de todos. A quem está a serviço o meu poder? Isso é um questionamento que nós devemos fazer e que dá muito sentido à nossa vida, à nossa passagem por aqui. E é claro, na minha opinião, quem usa o seu poder para estar a serviço das pessoas tem uma grande satisfação de viver. Ou seja, pode olhar para si mesmo e se sentir uma pessoa realmente feliz. Por quê? Porque olhando para si mesmo vê uma vida de significado, uma vida de sentido, que é muito maior do que aquela vidinha medíocre que busca somente o seu bem-estar, o seu prazer particular. Mas quem busca o prazer universal, quem busca o bem comum universal, esse encontra um significado muito maior. Então, a cada momento, a cada situação, eu sou levado a escolher. E a nossa vida é feita de escolhas, e escolhas bem concretas mesmo. E eu devo decidir, diante de cada escolha, qual poder eu exerço. O poder de domínio ou o poder de serviço. E aqui não só fazendo a reflexão, mas exercendo mesmo a escolha, fazendo a escolha, eu acabo decidindo ser um dominador ou ser aquele que está a serviço da vida e das pessoas. Faça a sua reflexão, mas principalmente, diante de cada situação, escolha com lucidez. Não, eu não vou tirar o vídeo do ar. Por quê? Porque esse vídeo representa o amor ao próximo. Não, eu não vou tirar aquela pessoa do grupo. Por quê? Porque eu tenho que incluí-la e não excluí-la.
Não, eu não vou dominar as outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm o direito de serem dominadas, porque elas são filhos de Deus e são pessoas humanas. A pessoa que faz essa decisão, ela realmente é uma pessoa feliz, uma pessoa que pode caminhar nesse mundo sendo luz e sal nessa terra.